Olá, amados em Cristo, que a paz do Salvador Jesus esteja com todos vocês. Se nós estivéssemos num dia normal de culto, como nosso culto seria amanhã, nós diríamos: sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. E é assim que eu quero também estender a saudação a cada um de vocês, mesmo que não possamos estar neste local aqui hoje ainda, com a graça de Deus, logo poderemos. E saúdo vocês em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso único Deus verdadeiro. Nós vamos falar com nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, agradecemos sempre pelas oportunidades de estar na Tua presença, mesmo que não fisicamente por estes dias, mas desta forma digital, possamos estar aqui na Tua casa. Obrigado por esta oportunidade, aproxima-nos cada vez mais de Ti. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Sempre que nós estamos vindo ao culto, nós também temos o nosso momento de reflexão sobre como foi a nossa vida nos dias que se passaram. Nós teremos então agora nosso momento de confissão dos pecados. E nós vamos confessar esses pecados a Deus com o coração sincero. Se você ofendeu alguém, se você pecou contra alguém, agora é o momento de deixar todos esses pecados diante de Deus e dele receber o perdão. Nós confessamos os nossos pecados novamente, orando a Deus. Misericordioso Senhor, Tu sabes que pecamos muitas vezes e de formas diferentes. Nós muitas vezes ofendemos as pessoas com as nossas palavras e nossas ações e sabemos que as ofensas às pessoas também são ofensas a Ti. Por isso, Pai amado, pedimos o Teu perdão, pedimos o consolo que vem do Espírito Santo e a certeza de que em Cristo temos o perdão. Oramos em nome dEle, nosso Salvador. Amém. A todos vocês que estão arrependidos dos seus pecados, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Neste momento nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 130. O Salmo 130 é salmo desta semana, no período de Quaresma, e nós já tivemos um momento de reflexão sobre o Salmo. Se você quiser ver essa reflexão, é só clicar aqui em cima e você verá o vídeo da reflexão no Salmo 130. Neste momento nós vamos apenas fazer a leitura do Salmo. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Como você viu, a leitura é feita na Nova Tradução na linguagem de hoje, Bíblia que nós usamos aqui na Congregação Castelo Forte de Nova Venécia. É uma Bíblia como as outras, só que ela fala mais claramente para o nosso tempo. Nós queremos também confessar a nossa fé nesse Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos ler os demais textos bíblicos também para hoje,
a leitura do Antigo Testamento, texto bastante conhecido e bastante peculiar, de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Os links para as leituras estarão na descrição deste vídeo. Você pode acompanhar a leitura pelo seu aplicativo de celular. Os links para esse aplicativo com as leituras estarão aqui embaixo. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o meu espírito, e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse: homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois, pegue outra tabuinha e escreva: o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então, segure as duas tabuinhas juntas na mão, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. As duas tabuinhas farei uma só e segurarei na minha mão. Na verdade, nós lemos até o versículo 19, que expressa a promessa de Deus de que esse povo que está passando por dificuldades, está passando por problemas de angústia, de tristeza, achando que está morto, que não tem mais solução, talvez algo que você esteja sentindo neste momento. O Senhor diz: eu vou juntar vocês comigo de novo, eu os trarei de volta novamente. Texto do Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 1 a 11. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca.
Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Assim termina a nossa leitura da Epístola.
Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 17 a 27, e depois também a partir do versículo 38. João 11, 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Versículo 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixe que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo estas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Deste texto, alguns comentários. A gente tem o envolvimento de amizade entre Jesus e Lázaro. Maria e Marta, não é a única vez que ele vai àquela casa. A gente tem a história, já também bastante conhecida, das 2 irmãs recebendo Jesus como seu hóspede. Maria senta-se para ouvir Jesus, e Marta, toda ocupada, querendo agradar seu hóspede da melhor maneira, até que ela é orientada por Jesus a parar também e prestar atenção. E é nesta casa que Jesus está novamente, agora num momento muito triste. O texto bíblico diz que ele chora, versículos que nós não lemos aqui, do versículo 28 ao 37, que você pode conferir depois na sua Bíblia. Nós vemos que Jesus se condoía, chorando por Lázaro, mas talvez também já antevendo tudo o que aconteceria dali em diante. E uma situação muito interessante neste texto
é que ali chegou o momento de finalmente o Filho do Homem se manifestar. E ele vai fazer agora os milagres. Antes ele falava, olha, não conta para ninguém. Não adiantava, contavam para todo mundo porque a alegria era muito grande. Mas aqui ele diz, agora eu vou fazer para todo mundo ver, para que todo mundo saiba e glorifique a Deus. E as pessoas veem. A atitude ruim deste texto é que mesmo vendo tudo isso, aqueles líderes judeus não se importam com isso. O que está importando para eles é que Jesus está, digamos assim, tomando a sua clientela. Jesus estava afastando o povo de suas superstições, de suas cerimônias, de seus dízimos, etc. e tal. Jesus está chamando para o reino de Deus, para a verdade. Não interessa aqui para eles que Jesus seja o Messias. Eles querem acabar com Jesus. Eles traçam planos para matar Jesus e também para matar Lázaro, porque Lázaro era a prova viva do poder de Deus manifesto em Jesus Cristo. O que é preciso para você hoje crer em Jesus Cristo? Para aquele que está em Cristo, nada é difícil demais de crer. Para aquele que está longe de Cristo, nem que os mortos ressuscitem vai crer se o seu coração está longe de Deus. O que é preciso Deus fazer para que você creia nele? Que bom que ele já fez o que de fato era necessário para a nossa salvação. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, que nós estamos encaminhando nesse período para os finais da quaresma, já onde lembramos o sacrifício de Cristo. Ele fez isso por você, por mim. Ele morreu, deu sua vida e ressuscitou por nós. Se você está afastado de Cristo, volte para Deus. Aproveite que Ele está dando muitas chances para você ouvir a sua palavra, para ler a sua palavra, para estar na sua presença. Não deixe para amanhã. Creia em Jesus Cristo hoje. Ele deu a vida dele por você. Não importa o tamanho do seu pecado, a salvação em Cristo, ela é maior. Que o Senhor te abençoe e que essas palavras estejam abençoadas também em seu coração. E uma vez crendo, fale de Jesus também para os outros. Se você quiser, pode passar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam também o Salvador Jesus Cristo.
Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dom da salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque, por Tua graça, nos dás a vida eterna. Cremos, Senhor, que Tu és o nosso Deus verdadeiro e que em Cristo temos a salvação. E oramos ainda: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Amém.